Bom dia, pessoal. Bom dia, segundão. Como prometido, fiz aqui a videoaula para vocês explicando direitinho como que qual foi a relevância que teve, desmistificando aí nomes como porquê de condoreirismo, falando um pouquinho sobre Castro Alves. Então, um pouquinho de cada, tanto que o tema da nossa aula de hoje é geração romântica e introdução, tá? Igual tá nesse primeiro slide. Eu vou produzir outras videoaulas explicando um pouquinho mais sobre essa terceira geração, tá? Falando um pouquinho mais sobre a influência de Victor Hugo, a terceira geração, geração hugoniana, também é uma outra nomenclatura que a gente pode estar utilizando, tá? Então, terceira geração romântica, podemos falar geração condoreira e podemos utilizar também geração hugoniana. Então, temos aí três vertentes, aí, três nomenclaturas que representam essa fase da literatura romântica brasileira e europeia, quando se trata aí de Victor Hugo, ok? Então vamos lá, quando a gente vai falar aqui de condoreirismo, o que é isso, professor? O que é condoreirismo? A origem da palavra, né, o porquê. A gente está falando de geração romântica, então essa geração romântica, lembrem-se que eles procuravam muito idealizar, né? Idealizar o quê? A perfeição. A perfeição em tudo que eles iriam produzir, exclusivamente na poesia. Beleza? Então eles pensaram em um nome que representasse essa terceira geração de uma forma poética. Então o condoreirismo ele vem de condor. Ele vem de condor, da ave, a ave mesmo, condor. Tá? Então por que esse condor? Porque é uma ave que representa a liberdade. É uma ave que voa acima dos montes, voa em grandes altitudes e de lá de cima consegue ver o todo e representar a liberdade de uma nação. Então tem sempre um significado, tem um porquê por trás desse nome. E o condor é essa representação relacionada aí à liberdade. Então, por que o Brasil estava querendo uma simbologia, um símbolo que representasse liberdade? Porque o Brasil vivia justamente o contrário a essa liberdade. A gente vai falar aí de uma terceira geração, e uma geração que vai estar retratando um grande problema da sociedade, um grande problema da nação, do Brasil, né? O Brasil aí escravocrata, o Brasil que se construiu à base do sangue derramado dos escravos. Beleza? E essa terceira geração veio para mostrar o seu poder, veio para mostrar a sua voz, que era uma geração também com um grande apreço, grande influência sobre as questões políticas e sociais da época, e utilizou isso a favor de conseguir aí essa igualdade racial perante a população brasileira. Ok? Então vamos lá. Passando aqui os nossos slides. Vamos falar aqui de 1870 a 1880. 1870 a 1880 foi justamente o período que vingou aí essa terceira geração, tá? Então, para a gente poder explicar melhor, definir melhor a terceira geração, a gente tem que voltar um pouquinho nas gerações aí anteriores. Então, primeira geração aí do indianismo, certo? Então, a geração do indianismo, ela tinha uma visão tão política e social quanto essa terceira geração que estamos estudando agora? Não, galera. Então, a primeira geração ela era mais voltada à questão, como eu coloquei aqui para vocês, harmoniosa, a questão romântica que era pregada aí entre o colonizado, que era o índio, e o português, que era o colonizador. Lembrem-se de que, quando a gente coloca essa primeira geração, a gente está querendo colocar aquela busca por uma identidade, né? Então a gente vai estar falando aí da questão lá do ufanismo. Ah, professor, mas o ufanismo ele não é uma questão política e social? Sim, ser ufano, a nação acima de tudo, etc e tal, é uma questão política e social. Mas para o romântico esse ufanismo não foi tão exagerado assim, não foi um ufanismo exacerbado. Tá? Lá, igual, por exemplo, que vocês irão ver lá na terceira série do ensino médio, quando a gente falar de Lima Barreto, por exemplo. Entendeu? Então, assim, foi mais um ufanismo em relação ao que? O Brasil conseguiu uma identidade decorrente de uma emancipação. O Brasil tornou-se emancipado, o Brasil tornou-se nação, não mais dependia de Portugal. Então, em 1822, conseguimos aí a nossa independência. Beleza?
Então veio a independência, então as características brasileiras agora deveriam ser brasileiras. Então era mais uma visão poética da coisa. Como que eu iria me emancipar de Portugal? Como que eu iria iniciar uma nova página, né, um novo capítulo, Brasil agora independente, se eu ainda iria continuar me baseando no português como um herói? Né? O escravo nem se fala, o negro, né? Porque o negro é muito discriminado, então o negro também, com certeza, nesse momento da história e da literatura brasileira, não iria ser utilizado também como um herói da nação. Então eles utilizaram quem? O índio. Então o índio, ele era o quê? O brasileiro nato, que estava ali. Beleza? Assim como o cavaleiro, no caso lá, os cavaleiros, eles eram a representação. O que o índio representava aqui para o Brasil, o cavaleiro representava lá na Europa. Beleza? Então, só fazendo aqui uma analogiazinha rápida. Então, primeira geração, uma narrativa romântica e harmoniosa entre o índio aí, o colonizado e o colonizador. Não pregava muito questões políticas e sociais. Ok? A segunda geração é uma segunda geração também sem grande representatividade política e social. Tá? A segunda geração é aquela geração ultrarromântica. Então foi a geração em que eu expliquei para vocês sobre o ponto lá do Lord Byron, né? A gente entrou um pouquinho no contexto social dele, mas a ultrarromântica era uma geração muito de idealizações da perfeição, da mulher no altar, né, do amor platônico, dos amores não correspondidos, do escapismo, né? Então, assim, é muito relacionado a esse ponto de vista. Então, também não era voltado aos pontos políticos e sociais, entendeu? Então, era muito o desejo, a mulher, a idealização. Que eu falei para vocês, a palavra idealizar está muito atrelada aí a essa escola literária do romantismo. Então, essa segunda geração foi isso, idealizações, beleza? E muita burguesia também que estava atrelada, mas vamos lá. E a terceira geração não, a terceira geração ela já está atrelada a um conceito totalmente social, tá? Quando a gente vai falar aí de escravidão, a gente não tem como deixar isso desatrelar, porque o escravo, né, ele saiu de escravo para escravizado. E aí tem uma diferença muito grande. Quando a gente fala do escravo, é uma coisa. Quando você fala de escravizado, você está dando sentimentos a essa coisa. Ou seja, acabou de tornar-se uma pessoa. A partir do momento que torna-se uma pessoa, entra-se num contexto social. Entra-se numa problemática social. Tá? Porque era uma exploração desse escravizado. Tá? E aí tivemos aí um grande autor nesse período, um autor abolicionista, queria o fim desse período da escravidão o mais rápido possível, lutava para isso, utilizava a literatura a seu favor, e a literatura agora como um recurso de poder social e político que iria favorecer aí os escravos, ia contra aí o próprio Brasil, que dependia, tá, o Brasil era escravocrata, então o Brasil dependia totalmente dessa mão de obra barata, e dos latifundiários, os fazendeiros também, que dependiam em consequência da questão econômica. Ok? Então, tópico aí, existia uma preocupação com questões políticas e sociais, principalmente a escravidão, que é essa nossa terceira geração, geração condoreira, lá do Condor, lá da Liberdade. Então vamos lá, continuando aqui. A abordagem que era utilizada. Vamos fazer leitura rápida aqui e aí eu entro com a explicação. Os autores abordam a escravidão e a liberdade dos negros, que lhes eram negadas por um Brasil escravocrata e que produzia extrema desigualdade social. Tudo que eu já falei no slide anterior aí, já dei a explicação sobre esse tópico. Os escravos e sua liberdade negada, né? E alguns poetas brasileiros se engajam no movimento abolicionista que demandava o fim imediato da escravidão. Um desses poetas é Castro Alves, maior nome dessa geração. Preocupado com o tipo de nação que o Brasil se tornara, diferentemente de Gonçalves Dias e José de Alencar, apontava para como a pátria
emprestava sua bandeira para cobrir a infâmia da escravidão. Essas palavras do próprio Castro Alves. Então vamos fazer aqui algumas comparações em relação ao próprio Gonçalves Dias, o José de Alencar. Então esses escritores, eles escreviam segundo a primeira e segunda geração, tá? Então, diferentemente por causa disso. O José de Alencar, como citei, é que as suas obras começaram pouco a pouco a serem modificadas, relacionando aí problemas do contexto social, tá? Mas, em sua maioria, a obra era a primeira e segunda geração, e o Castro Alves veio para poder mostrar, como coloquei aqui, essa infâmia que é a escravidão. Esses últimos trechos aqui relacionados às próprias palavras do Castro Alves. Então vamos lá. Características do Castro Alves em si agora. Quando falamos de primeira e de segunda geração, estamos falando, como eu disse para vocês, a mulher idealizada, a questão do fanismo. O Brasil precisa agora de uma identidade nacional e tal, né? Essa primeira geração. Segunda, a mulher perfeita, coloca a mulher no altar, a mulher inalcançável, né? Eram pontos aí de abordagem dessa segunda geração, que foi a geração ultra-romântica. Então era o desejo de ter a mulher. Então a primeira e segunda geração ela ia trabalhar com esse ponto, esse desejo de ter não a mulher, mas o amor, né? Vamos falar de um modo mais amplo. Então, o desejo do amor. E quando esse amor era negado? Né? Na maioria das vezes, o amor era negado. Na terceira geração, não. A terceira geração, o Castro Alves, ele citava os seus amores. Então, eram os amores. Quando se cita os amores, no caso, os amores vividos, é porque não se idealizava mais. Não se tinha mais essa questão do amor platônico, e sim do amor vivido. Tá? Então, uma diferença bem grande aí entre as primeiras gerações e essa terceira geração. Não se idealizava mais. Lógico, quando a poesia dele não era apenas direcionada ao contexto político-social do escravo, do Brasil escravocrata, né? Mas ele escrevia também sobre o que o romantismo pregava muito, que é a questão do amor. Mas a diferença está aí. Não mais o desejo à mulher inalcançável, e sim ao que ele viveu, aos seus amores vividos. Beleza? Então, uma diferença entre um e outro. Ok, vamos aqui para o nosso próximo slide. Características. Então, eu citei 3 aqui, mas lógico que a gente vai encontrar muitas outras características aí no decorrer de até outras videoaulas que eu vim postar aqui para vocês. Ok? Então, vamos lá. Característica que eu coloquei foi, primeiro, o negro deixa de ser visto como naturalmente escravo e passa a ser visto como escravizado. Isso eu expliquei para vocês e já falei para vocês. Por quê? De coisa passa a ser pessoa. Se a pessoa tem sentimentos, né? Tem gostos, né? Então, essa é a diferença. Essa é a diferença que esse grupo abolicionista viu nesse Brasil aí escravocrata. E segundo ponto aqui dessa primeira característica, essa mudança implicou em mostrar de como o negro se escravizado por outro, nesse caso escravizado por quem? Pelo Brasil. Por que, galera, pelo Brasil? Porque várias formas, várias tratativas foram criadas a fim de conseguir aí essa abolição do Brasil. O Brasil não depender mais da mão de obra escrava para sua economia girar, né? E aí esses latifundiários, eles exigiam que continuasse. E se o Brasil, no caso, o imperador no período, na época, né, Dom Pedro II, se o imperador ele viesse a abolir os escravos, esses latifundiários fazendeiros, eles pediam aí uma compensação financeira, tá? E essa compensação financeira, ela iria vir tanto pelo valor pago por esses escravos, individualmente cada um, né? O gasto que o fazendeiro, o latifundiário, ele teve na compra desses escravos, tá? Como também no processo de produção do próprio café em si, que naquela época fazia a economia do Brasil girar, né? Então, de onde que o governo ia tirar? O dinheiro já vinha, a economia do Brasil já era movimentada com base nessa indústria do café. E eles vão, os fazendeiros, os latifundiários, colocam isso em xeque.
O Brasil não tinha o que fazer. Naquele momento não tinha o que fazer, né? Pensando por um lado econômico, humanitário não. Humanitário, lógico que encontraria aí uma solução, tá? Isso aqui é contexto histórico, sabe? Então vamos lá, segunda característica. Busca mostrar os poetas a fim de influenciar a sociedade, a promover uma mudança social. Por isso, Castro Alves buscava declamar seus poemas com o intuito de comover a população branca brasileira a ter uma visão contrária à escravidão. Então, olha o poder aí da literatura. O que a primeira e segunda geração não conseguiram, nem tentaram, na verdade, né? A terceira geração tinha um poder gigantesco, o poder da falácia, né? O poder de comover por meio da literatura, o poder relacionado aí mesmo até à política. Então, o Castro Alves ele utilizava dessa poesia, dessa literatura, em busca dessa comoção, em busca de conseguir aí os seus aliados, né? Porque sozinho também ele não conseguia nada. Então, em busca aí dos seus aliados. Outros poetas participaram também, Souza Andrade participou também, né? Um grande poeta que a gente pode citar desse período. Eu vou fazer uma videoaula só sobre os grandes autores aí desse período, tá? Influenciadores. E ele conseguiu. Ele conseguiu aí os seus aliados, ele conseguiu influenciar muitos dessa população branca citada aqui, tá? A ter uma visão contrária ao que estava acontecendo no Brasil. A ter uma visão aí abolicionista, assim como ele também tinha. Ele quem? O Castro Alves. Terceira geração. Volta-se a força que essa literatura tem. Então, eu expliquei um pouquinho lá no nosso slide anterior. Então, a força que a literatura romântica da terceira geração tinha. Não é? Então, essa é a nossa terceira característica. Como eu citei aqui, enquanto a segunda geração era lânguida, ou seja, sem representatividade, a primeira geração se pautava aí em um casamento entre colono e colonizador, a terceira geração era forte. Ela impressionava com eloquência, ou seja, palavras brandas, fortes, né? Palavras que mostravam realmente a realidade do povo, a realidade da nação, e que por baixo da pele ali o sangue era exatamente igual, tinha a mesma cor. Então, essa era a eloquência, né? E ele tentava que repele, as palavras que repeliam, né, a escravidão, e argumenta em nome de uma igualdade racial. Então, terceira característica aqui, eu não vou retomar tudo, porque a gente já falou sobre isso, beleza? Mas aí os nossos 3 tópicos que representam aí o que foi esse condoreirismo, né? Essa geração condoreira, essa geração que via esses problemas sociais e buscava, no caso, por meio principalmente desses autores, tá? Desses poetas dessa terceira geração, a liberdade dos escravos. Exemplificando aqui, a gente vai tentar resumir tudo que já foi dito antes em algumas poucas palavras. Ok? Então vamos lá. Primeiro tópico aqui, ou seja, negro como sujeito que foi escravizado. Brasil escravocrata. Então agora o negro era um sujeito. Nesse período ele é um sujeito. Nos períodos anteriores, não. Uma coisa, um objeto a ser comprado. Literatura como motor de transformação social. Então nesse período a literatura tinha representatividade política e social. Até pelos autores que a representavam. Tá? Terceiro, literatura forte, repelindo a escravidão e argumentando a favor da igualdade racial. Beleza? Então, 3 tópicos aqui que a gente pode pegar e que, se a gente for analisar, realmente representa todos os outros tópicos anteriores. Ok? Então, olha só, galerinha. Dentro da poesia do Castro Alves, como eu disse aqui, ele tentava representar o sofrimento do negro. E uma das obras-primas dele aí, O Navio Negreiro, não dá para colocar a obra toda aqui, então eu peguei apenas um trecho, e com base nesse trecho vocês vão entender do que eu estou falando. O sofrimento que o negro passava desde sua saída lá na África até a chegada aqui no Brasil. Tá? Então, a obra em si mesmo, O Navio Negreiro, ela representa isso. Todo o trajeto, todo o sofrimento daqueles poucos que conseguiam chegar com vida ao destino final, né? No caso, não é nem o destino final, né? Porque o destino final é trabalhar até a morte. Então vamos lá. Navio Negreiro, Castro Alves. Trecho. Estamos em pleno mar, doudo no espaço, brinca o luar. Dourada a borboleta e as vagas após ele correm. Cansam, como turba
de infantes inquietas. Estamos em pleno mar. Do firmamento, os astros saltam como espumas de ouro. O mar, em troca, acende as ardentias constelações do líquido tesouro. Estamos em pleno mar. Dois infinitos ali se estreitam num abraço insano. Azuis, dourados, plácidos, sublimes. Qual dos é o céu? Qual o oceano? Estamos em pleno mar, abrindo as velas ao quente afar das virações marinhas. Veleiro brigue, corre a flor dos mares, como roçam na vaga as andorinhas. Então aqui um pequeno trecho, tá, que fala justamente sobre o sentimento do negro ali, né, nesse trajeto em que ele passava. Galerinha, espero ter explicado para vocês o que foi essa geração condoreira. Espero ter sido claro. Se não fui, podem tirar dúvidas, belezinha? Vocês têm aí o meu WhatsApp, vocês têm aí a plataforma também, e fiquem à vontade. Estou aqui para tentar esclarecer e deixar o mais claro possível essa importante geração. Não esqueçam, eu vou explicar para vocês ainda, eu vou produzir uma videoaula também sobre a geração hugoniana, tá? De Vitor Hugo, e a forte influência dele com relação a esses conceitos sociais, não no Brasil, mas na Europa, tá? Desse grande influenciador que foi Vitor Hugo, escritor também, tá? E uma videoaula também sobre os grandes autores desse período, da terceira geração romântica, ok? Então, é isso aí. Se cometi algum erro aí, podem me mandar uma mensagem me dizendo qual foi o erro cometido, que farei questão de estar editando novamente e reenviando esse vídeo. Belezinha? Então, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula e tchau, tchau.